Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre Maurício Lemos, vamos falar sobre Pablo Braete, vamos falar sobre João Menezes e vamos fazer uma defesa aos colegas. Eles precisam ser defendidos, eles mesmos sabem se defender, mas ainda assim vamos sair a defesa desses colegas e também de Léo Pelé. Tudo isso desperta, Vascaíno, salve! Salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E segunda-feira, daqui a 6 dias, a bola vai rolar. E como vai rolar em 6 de januário? Vasco e Atlético Paranaense, mais uma rodada do Brasileirão. Não tem jogo no meio da semana para os Gigantes da Colina. Esse meio da semana será jogos da Libertadores, jogos de volta. O Vasco, infelizmente, não disputa a Libertadores. Esperamos que estamos a 8 pontos, dia 6. Ano que vem dispute. Faz muito tempo que o Vasco não disputa a Libertadores. Olhando para cima, não olhando para baixo. Gente que gosta de olhar para baixo, mas tudo bem. Mas não tem jogo no meio da semana. Mas essa terça-feira, às 3 da tarde, será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Um possível adversário, onde vai ser o jogo de ida, onde vai ser o jogo de volta, e o chaveamento. Caso o Vasco passe, vai pegar o vencedor do confronto X. Tá certo? E a gente vai repercutir depois do nosso boa noite. Bom, galera, e o Maurício Lemos já uma diferença de narrativas entre o Vasco e o Atlético Mineiro, tudo certo. Porém, o jogador diz que o Atlético Mineiro deve luvas a ele e não quer sair lá de Minas Gerais enquanto não receber que o Galo deve. E a direção do Atlético Mineiro diz que está tudo em dia com o jogador, nada deve aí. E o Vasco no meio desse ping-pong. O São Paulo estava no meio desse ping-pong, só que o São Paulo desistiu. Será que o Vasco vai ter a paciência de muda para aguentar essa novela? Bom, se eu fosse o Pedrinho, já teria saído. Tem um show de... Eu não diria fake news, espero que não... mas pelo menos uma notícia que não me parece ter muito sentido. Eu não tenho essa informação. O primeiro a dar, vamos dar o crédito real, foi o Fábio Avezedo no canal dele, sobre o príncipe árabe Musa Suara, não sei pronunciar o sobrenome. O cara é um herdeiro, tem uma fortuna em torno de 7 trilhões de reais, que ele estaria de olho em comprar parte da Ricardo. Edmundo, no seu canal, disse que tem o interesse do príncipe herdeiro, só que o Vasco é que não estaria interessado. Bom, quem tem que estar interessado é a CAP, né, que vai vender parte dela. E a outra coisa é que o príncipe herdeiro injetaria 500 milhões agora em setembro, sendo que a negociação vai terminar em outubro. Bom, não vou desfazer de trabalho de ninguém, mas não me parece ter sentido. E, engraçado, mas uma coisa que parece ser a cara do Pedrinho é que
Pedrinho quer alguém que geste dinheiro, mas que ele que mande. Mas vamos ver como que fica essa coisa. Bom, não me parece ser mais uma especulação do que qualquer outra coisa. E o Pablo Laerte vai voltar ao time do Vasco nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que ele ficou poupado, ficou preservado nesse jogo contra o Criciúma, e vai voltar ao ataque no jogo contra o Atlético Paranaense, até porque o Vasco joga em casa, vai precisar dos gols do Pirata. E para encerrar o nosso boa noite aí, estou gravando à noite, o nosso Desperta Vascaíno. Uma defesa aos colegas do Atenção Vascaíno, eles não precisam ser defendidos, eles são homens formados, grandes profissionais. Nem antes que especule que eu estou gravando alguma coisa, estou feliz com o meu canal, não estou monetizando ainda, mas estou feliz com o meu canal, uma independência editorial minha, posso falar, tenho liberdade de falar o que eu quero e sem preocupação em agradar e desagradar A ou B. E uso as minhas duas paixões, o Vasco e a Fórmula 1, mas houve como se os erros do Léo Pelé fossem culpa deles. E a defesa ao Léo Pelé, calma, vou chegar lá. E tem inclusive um cidadão em rede social, me lembra muito a clássica frase do Nelson Rodrigues, que os idiotas dominariam o mundo, mas não por qualidade, mas por quantidade que eles seriam. E tem esse cidadão que fala que é estudante de jornalismo, encheu a conta dele de xingamentos a esse canal, que é famoso, ofendendo os profissionais lá. E esqueceu, se ele diz que estuda jornalismo, esqueceu o código de ética da profissão. Eu sempre falo aqui que na hora de você transmitir ao torcedor, você tem que ter responsabilidade. Não usar palavrão. Pode até na hora lá de estar narrando, e digitar, botar o símbolo, mas aqui falando, xingar. Ainda mais quando ele diz que sou esse colega de profissão. Já bastava a besteira que o cidadão falou uma vez, que o meio campo não precisa marcar. É só ter 90% de posse de bola. E agora existe. Bom, é difícil acreditar que o cara estuda jornalismo, fora que o que ele faz não é jornalismo. Seja como for, solidariedade a eles, aos colegas do Atenção Vascaíno. Eu entendi que eles querem dizer, ainda mais preservar mesmo a pessoa, Léo Pelé, o Léo Pelé como pessoa, uma pessoa nota 10. Tem gente que acredita que a gente, como jornalista, vai na casa de jogador, frequenta a casa de jogador, e não tem nada disso, que a gente ganha camisa de jogador. Todas as camisas do Vasco que eu tenho foram compradas, aliás, eu preciso. Estou necessitando de uma nova, inclusive, que todas que eu tenho foram compradas. Hoje a camisa do Vasco é cara pra caramba e ainda não comprei uma nova. Mas tem gente que acredita que a gente vai nessas festas que os jogadores fazem, que a gente ganha ingresso. Bom, e chega a ameaçar o jogador, eu sou contra a baderna. Criticar o Léo, criticar até o Pablo Laerte, até o Felipe Coutinho,
Todos, beleza. A gente criticava o Romário, a gente criticava o Edmundo. Roberto Dinamite foi o maior de todos. Tem gente que odeia e não ouvia o nome dele. Viu? Pela atuação dele como presidente. Pedrinho. Bom, já estamos já para o meio, para o final do mês. A janela fecha dia 2. E aí, reforço, eu acho que precisa mais. Já vou falar do Menezes, mas agora estão como se fosse uma carta branca que o Pedrinho não pode ser criticado. Que quando a gente critica, a gente não está colocando o Vasco em primeiro lugar. Uma coisa, uma loucura. E se o Léo Pelé aparecer a igreja, a família do Léo Pelé aparecer a igreja? Teve uma vez que a torcida foi protestar onde o time estava sendo concentrado, e disseram que cantaram o Léo Pelé vai morrer. Outros criminosos, se acontecer, desculpe, se acontecer alguma coisa, o jogador, e aí? Bom, criticar sim, agora partir para a baderna, partir para a ofensa, não deixar a família do jogador em paz, aí eu vou ser contra. Bom, ele tem errado, como qualquer zagueiro erra, até errado sucessivamente. Concordo que ele tem que ir para o banco, que ele tem que ser preservado, mas o elenco do Vasco hoje precisa de zagueiros. Cobre quem tem caneta para contratar. Culpar um jornalista, culpar um funcionário, é muito fácil. Agora cobrar quem tem poder da caneta, é que eu quero ver. É por isso e outras, eu sempre não esqueço, o William, né, que ele esteve no Corinthians, cria do Corinthians, chegou a retornar ao Corinthians e voltou lá para fora, dizendo que nunca mais joga no Brasil. Ele teve a família ameaçada de morte, ele teve ameaça de morte. Tem jogador, eu até lembro que o Pedrinho falou que tem jogador que tem um pé, que está lá fora, tem pé na frente e outro atrás de retornar ao Brasil. E para encerrar o nosso boa noite, né, do Menezes, eu conversei com o empresário que está intermediando o negócio e com os pontos ligados que estão observando o negócio. O atacante chileno e o Vasco estão próximos de fechar, ainda faltam detalhes. Eles não quiseram dar porcentagem de quanto estão avançados, mas o otimismo dos dois lados são grandes, que ele pode ser, assinar o contrato, ainda nessa semana, o negócio ser concretizado ainda nessa semana. Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial da hora do almoço, porque tem presidente aí de rival agora que está falando em fly financeiro. Engraçado, quando o time dele dominava, ele não falava disso. Inclusive a Flapress, minoria, não falava disso. Até mais.